Sejam bem-vindos à casa do Senhor, aqui é o nosso lugar. Pode ter certeza que você fez a melhor opção para esse dia 2 de outubro aí de 2022, um dia de eleições majoritárias, né, no nosso país, um dia em que os anjos relatores do Senhor correm de um lado para outro, registrando muitas promessas, muitas orações, muitas mentiras, muitos enganos. O que é interessante é que, independente da política, o nome de Jesus Cristo continua sendo pregado. Independente dos reis que ascendem e dos reis que são abatidos, o nome do Senhor chegou ao século 21 e Jesus Cristo continua fazendo milagres, mudando vidas, transformando existências. Então pode ter certeza que nós que estamos aqui, você que está aí na sua casa assistindo, que nós somos pessoas chamadas para fazer parte de um reino eterno, de um reino que jamais passará a outro reino e que jamais será destruído. Amém? Vamos esquecer hoje, vamos esquecer um pouco essa tensão das eleições, né? Irmãos, eu conheço tanta gente preocupada, mas gente preocupada mesmo, né? E, sabe, se a gente for entrar na pilha que a imprensa faz, que a mídia, a gente nem dorme, né, que a mídia faz, a gente nem dorme. Mas se você está aqui, se você já desceu as águas batismais ali naquele lindo tanque ali em cima, ou se você pensa em fazer essa aliança com o Senhor, pode ter certeza que você vai ser protegido e que as bênçãos de suficiência e de abundância estarão sobre a sua casa, sobre a sua mesa. Meus queridos, daqui para frente, a luta vai ficar mais clara. E eu quero conduzir hoje o nosso raciocínio para situações que a Bíblia traz, situações de vitória, situações de sorriso, de boas novas e de alegria. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro que é revelação. Infelizmente, a maioria da cristandade considera o Apocalipse como um livro da antiguidade, com interpretações que remontam a outras eras, ou trata como se fosse um livro no futuro. Eu lembro que quando aconteceu o 11 de setembro, lá em 2001, aquelas cenas lá horríveis, eu lembro que a atenção do mundo se voltou para a Bíblia, e eu lembro que eu estava assistindo os canais nos dias seguintes, né, aquela coisa que abalou o mundo, foi o maior ataque em solo americano da história dos Estados Unidos da América. E, meus queridos, foi chamado o líder de uma grande igreja evangélica do Brasil, não é a igreja adventista. Foi chamado um líder de uma igreja do ramo protestante, e o repórter, num grande canal de TV, numa TV aberta, e o repórter perguntou o que a Bíblia trazia sobre o 11 de setembro. O que ele podia dizer para as pessoas daquele momento, se a palavra de Deus, uma pergunta bem sincera do repórter, tinha algo sobre aquilo. E ele completou assim a pergunta: o Apocalipse, pastor, traz alguma coisa sobre isso? A palavra de Deus traz alguma coisa? Você sabe qual foi a resposta desse homem? O Apocalipse é um livro para passar que vai acontecer muito no futuro. Não fala nada sobre o 11 de setembro, não fala nada sobre os nossos dias. Aí eu fiquei pensando assim, falei, Jesus amado. Sabe, queridos, ainda que especificamente o Apocalipse não fale nada sobre o dia 11 de setembro de 2001, mas ele traz o contexto dos Estados Unidos num papel profético altamente específico.
Ele traz o contexto da geopolítica mundial a partir de Daniel. E hoje a gente vai tentar focar, tirar o foco da nossa mente nas coisas que passam para focar nas coisas que são eternas. Desde o capítulo 8, o Apocalipse ele vem trazendo uma sequência dos selos e trombetas, que são períodos da história terrestre, que são acontecimentos que marcaram a história terrestre, inclusive o surgimento do Islã, o surgimento da religião islâmica no Oriente. E aí ele chega na 7ª trombeta, que é o fechamento, que é a conclusão mais linda, mais feliz para as nossas vidas e para esse mundo. Apocalipse capítulo 11, vamos lá ler juntos. Capítulo 11, versos 15 a 19. Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 19, diz assim: O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Queridos, o resultado de tudo o que acreditamos, ele vai se consubstanciar, se concretizar nesses eventos narrados na 7ª trombeta. Se você anda com Deus, o Apocalipse diz que os reinos deste mundo, o reino do mundo agora é do Cristo, é do Senhor. Então toda a nossa atenção, o que precisamos focar, é que a nossa caminhada, se andarmos com o Senhor, vai chegar nesse dia aqui, ao lado de Deus. Já repararam que nessa vida a gente nunca está pleno? Já repararam que nessa vida a gente nunca está feliz completamente? Porque quando você está bem no trabalho, você está ganhando bem, você tem um problema com seu pai ou com sua mãe, ou é um filho que está afastado de Deus. Quando a tua família está bem com Deus, é alguma doença que você descobre que vai te dar muita dor de cabeça. Quando você está bem de saúde, e a tua família está bem, é alguma coisa no seu trabalho. Quando as coisas estão indo bem no trabalho, na família, é alguma coisa na igreja, é alguma coisa que está te incomodando, que te dá ansiedade e nervoso e etc. Este mundo nunca será o lugar de plena felicidade. Lembram de Jacó, que se apaixonou pela linda Raquel? O amor da vida, a moça dos olhos perfeitos? E aí trabalha 7 anos, e é enganado, trabalha 7 anos, e recebe, e aí nasce um bebê, nasce um outro bebê, a mulher morre no parto. Jesus amado, um patriarca, um homem que viu a redenção, o Messias, um profeta, que passou o resto da vida sem o amor da vida dele, porque tinha falecido. Meus queridos, a 7ª trombeta é um momento solene, é um momento solene que nos lembra
que o final da nossa caminhada é um final espetacular, é um final glorioso, é um final sem medo, e que durante essa caminhada, o Senhor ouve as nossas orações. Durante essa caminhada nunca estamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Tem pessoas que nessas eleições de hoje perderam o sono, porque não sei quem vai ganhar, porque não sei quem vai ganhar, irmãos. Eu saí 1h pouco do meu plantão, fui para casa, almocei e fui dormir. Fiz uma parte do sermão, descansei, outra parte do sermão depois de acordar, terminei. Sabe, queridos, a gente aqui, a gente sempre vai ter alguma coisa aperreando, como diz o nordestino, vai ter sempre uma coisa aperreando a gente. E se a gente focar nesses problemas, a gente vai ficar tão tenso que a gente vai precisar de ajuda medicamentosa. E não é demérito para ninguém tomar medicação, tá? Meus queridos, assim, nós estamos talvez na última geração dessa terra, ou numa das últimas. São 6.000 anos de degeneração. A palavra de Deus traz para a gente que Jesus Cristo vai assumir os reinos desse mundo. Eu quero chamar a atenção aqui para o verso 18, que diz assim: na verdade, a gente lendo de novo, né? Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Irmãos, existe um anticristianismo crescente nesse mundo. Existe uma louvação dos piores tipos de comportamento. Existe uma louvação, uma admiração pelos tipos de religiões que trazem adoração a demônios. E isso só vai aumentar, isso só vai crescer. Quando a 7ª trombeta aqui, que é o retorno propriamente dito de Cristo, está dizendo aqui que as nações, o mundo vai se voltar contra o Senhor. A palavra profética de Daniel, capítulo 7, Apocalipse 13, não é o tema dessa noite, mas é claro em dizer para nós que existe um projeto em andamento, em franco andamento, de uma única moeda e uma única religião. Uma única moeda, uma única religião. O mundo sem fronteiras e a globalização é uma coisa já antiga projetada, há pelo menos 100 anos, engendrada por sociedades secretas, que se infiltrou na política. Isso vai acontecer, e nada pega os filhos de Deus de surpresa. Então, quando aqui o Apocalipse, na 7ª trombeta, o Apocalipse 11, diz que as nações se enfureceram, vai aqui, é o enfrentamento contra Deus. E aí o verso traz: chegou, porém, a tua ira. Então, a justiça de Deus, o ajuste de contas, vai acontecer. O mundo nunca será convertido, meus irmãos. Toda religião que prega que o mundo vai ser convertido, que um dia as pessoas vão ficar boazinhas, e que as ofensas vão se extinguir, e que os bilionários vão dividir os seus bens com os mais pobres, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aí você vira para o outro lado, tem a doutrina de evolução de espíritos, que diz: para! 2 guerras mundiais no século XX, que evolução é essa? Onde morreram 100 milhões de seres humanos. Nunca houve 2 guerras mundiais no mundo. No século XX houve 2 guerras mundiais, onde aproximadamente morreram 100 milhões de pessoas, como nós, pessoas como eu e como você, que tinham sonhos, que sorriam, que tinham família. O indivíduo vai falar de evolução de espírito. Só na segunda metade do século XX teve mais 53 conflitos, 53 guerras localizadas. Nunca se viu tanta imoralidade, tanto egoísmo. Nós vivemos um tempo em quem está sem Deus, em quem despreza ou escarnece do Evangelho, está se tornando igual a Satanás. Está se tornando arrogante, distante, sem empatia, egoísta, egocêntrico, hedonista. Está ficando igualzinho Lúcifer. Então, as nações são compostas de famílias e de pessoas, de indivíduos, famílias, né, de pessoas.
Então, quando o Apocalipse diz que essas nações se enfureceram, então vai chegar um momento de um confronto espiritual, que termina no Armagedon, que aí é o confronto real, onde o Senhor vem extinguir a maldade para todo sempre. Nós já caminhamos muito, irmãos, não é hora de desanimar. A gente passou por uma pandemia aí, tem passado, né? Está terminando, graças a Deus, estamos num apêndice dela, se Deus quiser. Isso já foi um leve peneiramento, já foi um discreto peneiramento. Quanta gente que estava aqui não está mais. Todas as vezes que os peneiramentos começam, eles precedem uma intervenção divina. Amém? Então eu e você somos chamados para a gente ficar de pé, somos chamados para não dependermos de nós mesmos. Nós somos chamados para sermos escolhidos, para que a gente não confie em nós, para que a gente desconfie da gente, da nossa percepção. Nós somos chamados não para criticar essa igreja, não para ajustar, para ser sal e luz da igreja. Deus nos chamou, Jesus Cristo nos chamou para sermos sal e luz do mundo. É interessante que nesse verso aqui, também tem uma menção do galardão aos seus servos, aos profetas, aos santos que temem o teu nome, todos, pequenos e grandes. Deus conhece cada sorriso e cada lágrima que você já rolou no seu rosto, que você já teve. Você não está sozinho. O Senhor é quase tangível nos momentos mais difíceis. O Senhor sabe. Dobre os seus joelhos, explique para Deus o que está acontecendo. Para você vencer os seus pecados, para você não ficar sozinho nesse mundo e não ficar aqui quando as nações se enfurecerem contra o Senhor finalmente. E o Senhor virá destruir os que destroem a terra. É uma menção sobre o cuidado com o mundo, com a ecologia mesmo. Percebe como a palavra de Deus ela é completa? Ela é plena? O desprezo pela criação, o descuido com as coisas de Deus. Isso é satânico, isso não é de Deus. Então nós, como cristãos, temos que compartilhar os ideais de preservação do meio ambiente, sim. Tudo com equilíbrio e bom senso, mas a gente precisa, porque não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo que um dos objetivos do juízo, um dos objetivos da 7ª trombeta é destruir os que destroem a terra. Queridos, em momentos tão confusos, tempos confusos, difíceis que nós vivemos, nunca a palavra de Deus foi tão necessária. Porque o Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele vem assumir esse reino, Ele vem assumir esse planeta. Não é hora de desânimo, não é hora de falar, meu Deus, será não. Isso aqui não é uma esperança, isso aqui é uma certeza. Isso aqui é uma certeza. Somos convidados para as bodas do Cordeiro. E o verso 19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. No seu santuário sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ah, meus irmãos, toda vez que a Bíblia fala nessa situação de relâmpago, vozes, trovões, significa algo muito solene. João aqui, o profeta, ele vê no santuário do céu, ou seja, no templo, santuário celestial. O templo da terra, o templo lá no Antigo Testamento era uma cópia. Hebreus fala isso, Êxodo fala isso, é uma cópia do santuário celestial. Então, nesse momento, João vê a arca da aliança. Mas que aliança é essa? Abre aí, em Hebreus, capítulo 9. Vamos aqui, está pertinho. Volta um pouquinho aí. Hebreus, capítulo 9, verso 4. O que significa essa arca? Hebreus 9, 4 diz assim, descrevendo a arca, né?
ao qual pertencia um altar de ouro sobre o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Que tábuas são essas? Os 10 mandamentos do Senhor. No Antigo Testamento, dizendo que as tábuas do testemunho estão dentro da Arca da Aliança. Irmãos, se o santuário celeste é cópia, o santuário terrestre, desculpa, é cópia do santuário celestial, e a Bíblia tem vários versos que falam isso, e você tem os 10 mandamentos dentro do lugar santíssimo, isso significa que os tempos solenes da 7ª trombeta são os tempos em que a Arca da Aliança, em que os 10 mandamentos de Deus continuam sendo válidos como reivindicação da autoridade do Senhor, da perfeição do Senhor, de amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, dentro do santuário celestial, dentro de nossas vidas. Nós temos acesso aqui ao santuário celestial a partir de 1844, Daniel. Estude isso. Se você tem dúvida, eu demorei para entender esse negócio, viu? Eu demorei, tive que estudar várias vezes, mas é perfeito o negócio. Então agora é o lugar santíssimo. Agora nós temos a validade dos mandamentos de Deus. Nós temos o poder da graça do Senhor para que essa aliança seja perpetuada na nossa vida e na nossa casa. Tantas informações aqui em Apocalipse 11, referindo ao retorno do Senhor, e referindo ao céu, e referindo à aliança que o Senhor quer fazer conosco. Irmãos, nos tempos difíceis em que vivemos, nunca foi tão real, nunca foi tão importante a palavra de Deus ser seguida. Nós não vamos resistir às argumentações se a gente não tiver com o Espírito de Deus, as argumentações do inimigo. Eu tenho um conhecido que ele é ex-satanista, ele ficou 4 anos envolvido com o satanismo. E hoje ele é um homem convertido, ele conseguiu sair pelo sangue de Jesus disso. E ele fala assim: nós tentando argumentar com um demônio é igual uma criança de 6 anos falando sobre economia com um pós-doutorado lá nos Estados Unidos, na Europa, em economia. Não tem condições, os argumentos do inimigo, a ilusão, as propostas são irresistíveis, a não ser que o Espírito de Deus esteja na sua mente, esteja te dando todo o poder para você perceber que aquilo é mentira. Senão é uma criança de 6 anos tentando argumentar sobre alimentação, sobre economia, sobre saúde com alguém de 60 anos, ultra estudado. Não tem como, os caras têm milênios de experiência em arruinar vidas. Esses caras foram expulsos do lugar mais perfeito, mais maravilhoso. Então, a gente vê aqui que o mundo, a única moeda, a única religião, os projetos de um grande reset, que são abertamente defendidos hoje no Parlamento Europeu, de um grande reset. Se você não está acreditando em mim, digita no Google o grande reset. Deputados do Parlamento Europeu falam, reivindicam um governo único para administrar a questão da Amazônia, da destruição da Amazônia. Ah, para! O Brasil é o país que mais preserva. Para administrar a questão de crises econômicas, de guerras, de pandemia. É a carruagem da história, meus irmãos. As nações estão prestes a se irar e fazer leis contra o povo de Deus, contra esses que guardam a aliança. Mas os mandamentos, eles continuarão eternos, eles estão no santuário. Então, nessa noite, nós somos convidados. Nessa noite, nós temos a honra de ser convidados pelo nosso Deus, para a gente renovar as nossas alianças com o Senhor. E eu quero fazer um convite para você. Eu não sei como que é a sua vida, mas eu sei que todos nós aqui precisamos subir de patamar. Eu sei que todos nós aqui
precisamos de consagração. E eu sei que todos nós aqui temos pecados a vencer. Então eu quero pedir, em nome de Jesus, que essa semana você tome uma decisão, ou perdoar alguém que você não perdoou ainda, ou parar de fazer mal para o seu corpo, deixar um vício oculto, um cigarro, uma bebida, uma pornografia, eu não sei. Você e Deus sabem. O meu apelo para você, meu irmão, minha irmã, é que você saia da teoria. Porque o Senhor já tem te alcançado nesses bancos confortáveis aqui, que um dia Ele me alcançou. E você parta para a prática. O que você precisa? Estudar mais a Bíblia? Ter forças para fazer da buscar os conselhos do Senhor a primeira coisa da manhã? Você não está conseguindo fazer isso? Pedir desculpa para alguém que você precisa pedir desculpa? Guardar melhor o sábado, de repente o seu sábado está sendo tão negligenciado que você está perdendo bênçãos. Guardar melhor o sábado. Passar mais tempo com o Senhor. Acho que eu já falei isso aqui, eu vou contar de novo, uma coisa que me marcou muito. Eu estava naquela pegada de passar numa federal para medicina. Só quem já passou por isso sabe, o quão pesado é. Para você entrar num lugar de excelência. E eu estudava, irmãos, teve uma hora que eu cheguei assim e chutei o balde. Falei, Senhor, é o seguinte, já estou com alguns anos de cursinho, eu vou passar mais tempo com o Senhor. Eu vou passar mais tempo com o Senhor. E aí, o dono do cursinho, que eu já tinha feito amizade com ele, já deu tempo de fazer amizade com ele, ele falou assim, você já não vem sábado, e você não está vindo, não sei o quê. Eu falei, é o seguinte, eu vou estudar o que der. Então, todos os dias, em vez de fazer a lição correndo, eu passava 30 a 40 minutos com o meu Deus, calmamente. Diminuir a ansiedade de passar num vestibular de medicina, numa universidade pública. Diminuir, tira isso. Eram momentos de paz. 30 a 40 minutos, de segunda a segunda. Lendo a Bíblia, estudando, comparando, orando, intercedendo por pessoas. Irmãos, foi no ano que eu passei em 5 faculdades públicas. Não tinha passado nenhuma antes. A mensagem da Bíblia, ela é real. Isso aqui não é um exercício filosófico de energia mental ou de não, isso é real. Isso interfere na nossa vida. Isso modifica os fatos ao nosso redor. Isso traz cura mental e cura física. Quando a gente estuda o Apocalipse, a gente vê a conclusão de todas as coisas, e essa conclusão começa hoje na nossa vida. Esse poder vai fluir se a gente permitir. Os outros terão medo de ti. Serás cabeça e não cauda. Emprestarás e não tomarás emprestado. O que você mais precisa, meu irmão? A Arca da Aliança, o santuário está aberto. Nós temos acesso ao lugar santíssimo. Nós estamos no fim do tempo do fim. Eu não sei o que você mais precisa. Mas eu sei de uma coisa que todos nós precisamos, que é a consagração. Porque o reino, em breve, os reinos do mundo se tornarão do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos convidados para essa grande festa. O Senhor está com muita saudade. O Senhor está com saudade do justo Abel, que foi morto pelo seu irmão. O Senhor está com saudade dos seus profetas, Jeremias, Isaías. O Senhor está com saudade dos apóstolos. Paulo fala que é como um piscar de olhos a recompensa quando ela chegar. Você quer participar? É isso que você quer para a sua vida? Ou você quer continuar vindo à igreja, se alimentando, consumindo sermões, consumindo lindas programações, consumindo, e na hora que chega o ancião, na hora que chega o pastor pedindo ajuda, não vai dar. Não, esse ano eu estou de boa como? De boa sem ajudar ninguém? Eu falo uma coisa para você, meu irmão,
Eu tenho o dever, como ancião de igreja, de falar isso. Indiferença é apostasia. Apostasia não é só a pessoa que está lá, que abandonou a fé, que está bebendo, fumando, que está tendo sexo ilícito, que está não sei o que. Não. Você pode estar aqui todo sábado. Se você não ajuda ninguém, a Deus salvação, a Deus Nova Jerusalém, vai ficar aqui. Se a sua trombeta está guardada, então você não é do rei. Você é do mundo. Indiferença também é apostasia. Eu vou pedir agora para você vir à frente. Só aqueles que, como eu, precisam tomar uma decisão de abandonar alguma coisa específica. Precisam, a partir de segunda-feira amanhã, passar mais tempo com Deus. Consagrar-se mais ao Senhor. Vamos orar junto, vem aqui, vamos orar junto aqui. Vamos orar, vamos fazer um momento de oração intercessória como irmãos. Eu sou um mendigo dizendo para outro mendigo onde é que tem pão. Eu adoro essa comparação. O cristão, ele é um mendigo dizendo para outro mendigo onde é que tem pão. E tem muito pão no altar do Senhor. E tem vitórias. Se você quer perdoar alguém, precisa. Se você precisa de uma vitória, passar num concurso, passar numa prova tão difícil. Se você precisa vencer algum pecado que talvez ninguém saiba. Talvez ninguém saiba. Mas você e Deus sabe, pode ter certeza. Que o Senhor vai dar todo o poder que você precisa. Pode ter certeza que essa semana, em nome de Jesus, vai ser diferente para você. Pode ter certeza que você tem um Deus todo-poderoso, perfeito, que não vai medir esforços para a sua salvação. E é para isso que estamos aqui. É para isso que você veio essa noite aqui. Feche seus olhos, vamos pedir a bênção do Senhor. Santo, santo, santo Senhor, aqui estão os teus filhos. Nós, mendigos espirituais, mas que confiamos no sangue de Jesus para tirar as nossas vestes sujas, para nos vestir de roupas brancas, como os 24 anciãos que assistem diante do teu trono. Ah, Senhor, nós queremos estar lá. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muda a nossa vida. Transforma o nosso coração. Senhor, aqui estão os seus filhos com pecados a vencer, com coisas para serem perdoadas. Aqui estão os seus filhos, Senhor, com angústias talvez que ninguém sabe, com problema com filhos, com problema no casamento, com problemas no trabalho. Senhor, reivindicamos a tua promessa. Queremos ser fiéis a Ti, queremos aliança, queremos guardar os Teus mandamentos. Coloque os Teus mandamentos no nosso coração. Pai poderoso, não existe força em nós para sermos bons, mas queremos ser transformados por Tua presença. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Ajude que amanhã a gente já acorde mais cedo, Pai, para buscar o Teu conselho. Transforme a nossa vida, muda a nossa existência. Queremos participar da grande festa. Queremos estar junto com o Senhor para sempre. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja.